Olá, sejam todos bem-vindos à nossa EBD Online. Ela está num novo formato agora, online pelo YouTube. Eu também quero convidar todos vocês para a nossa EBD presencial, todos os domingos às 9 horas da manhã. E eu quero chamar você também agora para assistir a nossa lição. Olá, meus amigos, queridos irmãos e amigos, é um privilégio, uma alegria grande podermos estarmos juntos mais uma vez estudando a Palavra de Deus. Nós estudaremos hoje a lição de número 10, Israel e o orgulho dos gentios. Antes, mais uma vez, quero convidar você a estar presente aqui conosco nas nossas reuniões semanais, domingo às 10 horas da manhã, domingo à noite, nas quintas-feiras também, culto de oração e estudo bíblico da Palavra de Deus às 20 horas. Às 9 horas, se você desejar, você também pode estar aqui conosco no tempo, né, aqui para participar da nossa EBD presencial, tirar as suas dúvidas. Não que você não possa tirar as suas dúvidas, você pode, por aqui, você pode escrever aí no comentário a sua dúvida e nós vamos olhar aí e vamos tentar responder ali da maneira mais objetiva e clara possível, tá bom? Mas se você desejar, você pode estar aqui conosco domingo às 9 horas da manhã na nossa EBD presencial e tirar aí pessoalmente as suas dúvidas. Israel e o orgulho dos gentios. Paulo, ele vem aqui falando que Deus não rejeitou os israelitas. Ele quer deixar claro isso, dado a dissensão que nós vimos já desde a lição número 8, dada aquela briga, dada aquela confusão. Paulo está querendo dizer que os gentios não podem diminuir os israelitas, porque os israelitas têm sim a sua importância, né? Porque mesmo os israelitas, e aí Paulo vai enfatizar isso, os primeiros cristãos foram os judeus, foram os israelitas, foram como ele. Deus também salva israelitas pela fé. Paulo enfatiza isso para os gentios, tanto é que ele pede para que olhem para ele. Ele, como israelita, é salvo pela graça de Jesus. Ele recebeu a Cristo Jesus. Assim como ele, outros também judeus estão exercendo o ministério de desenvolvimento da Igreja de Justiça. A semente da Igreja de Jesus parte ali dos judeus convertidos. Paulo vai enfatizar isso. Os primeiros a se converterem, os primeiros a receberem a mensagem de Cristo, a mensagem de Deus, foram os judeus, os israelitas. Foram os judeus. Os primeiros a se converterem foram os judeus. Jesus começou a pregar para os judeus, os primeiros que acompanharam os judeus. Os apóstolos eram judeus. E Paulo enfatiza isso. É possível que Deus salve judeus? Judeus também receberão a graça de Deus através da morte e ressurreição de Jesus? Sim, Paulo diz sim. Deus não abandonaria os judeus, porque nem todos os judeus são infiéis. E ele vai falar isso, tá? Ele vai deixar claro para os gentios que os judeus não foram desprezados, que os judeus não foram deixados de lado, mas que eles também receberam a graça. E eles foram os primeiros a receber a graça. Eles foram os primeiros a plantar a semente do Evangelho. A semente do Evangelho nasceu no meio dos judeus. E Paulo vem enfatizar isso. É importante que isso fique bem claro. E aí vem o primeiro ponto. E Paulo vai repetir, vai trabalhar e vai bater na tecla várias vezes agora, dizendo o quê? Que ele vai advertir os judeus que a lei não salva, queridos, não salva. Ele vai declarar que, como na época de Elias, Deus tinha separado 7.000 pessoas que permaneceram fiéis. Tá? E que naquele momento haviam israelitas que aceitaram Jesus, inclusive foram eles que começaram a pregação do Evangelho. Por isso o apóstolo mostra que nem na experiência do Antigo Testamento todo o povo de Israel permanecia fiel a Deus. Mesmo na antiga aliança, a salvação sempre foi por meio da fé e da fidelidade. Salvos, lembra da lição anterior,
aonde Paulo fala que não era por circuncisão, não era por sangue, não era por herança genética que os judeus alcançariam a salvação, mas pela fé, pela graça. Abraão encontrou salvação pela fé, foi agraciado pela fé em Cristo, em Deus, ok? Ele enfatiza mais uma vez, queridos, que ser israelita de sangue nunca foi garantia de salvação. O simples fato de ser israelita, o simples fato de pertencer à nação de Israel, de ter nascido israelita, nunca foi uma garantia de salvação. É aquela questão do zelo sem conhecimento, a questão do fanatismo, é a questão da justiça própria. Aqui ele está enfatizando tudo de novo, ele está querendo dizer várias vezes para os judeus: não há como ser salvo sem fé em Cristo. Mas ele deixa claro também que os judeus não foram dispensados, os israelitas não foram dispensados, porque os primeiros cristãos foram os judeus, e a partir dos judeus, porque nos judeus a semente do evangelho foi plantada, e a partir dos judeus essa semente começou a ser lançada a todos os outros povos que estavam em volta, inclusive os romanos. Paulo afirma ainda que em seu tempo Deus tinha reservado para si o remanescente entre os judeus, sendo escolhido pela graça e não por obras. É a graça que salva, não são as obras. Havia esse apego do judeu com relação às obras, com relação ao mérito, à meritocracia. Havia isso. Essa era a consciência de justiça dos judeus. Porém, Jesus sempre deixou claro que não havia meritocracia. Era o contrário. Era graça, era favor imerecido. Não tinha meritocracia nenhuma. E Paulo afirma isso. Que haviam judeus, sim, que foram salvos, escolhidos e alcançados pela graça e não pelas suas obras. Deus escolhe por graça e não é manipulável pelas obras. Deus não faz barganha, queridos. Não tem nada que você possa oferecer para Deus para que Ele te dê a salvação. Não. A única coisa que Deus quer é o seu amor. A única coisa que Deus quer é a sua compreensão. A única coisa que Deus quer é a sua companhia. Porque é a única coisa que Ele pode querer de você. Não são suas obras, não são seus méritos, você não vai alcançar. Ok? Os eleitos receberam pela graça a justiça de Deus. Eles receberam pela graça, pois creram no Deus das promessas. Fé. Não foram por obras. Deus só endurece os endurecidos. Ou, em outras palavras, Deus entrega os endurecidos a si próprio. Aqui ele vai trabalhar a questão do coração duro. Aqueles que negam porque endureceram, Deus endureceu o coração. Deus endureceu o coração de Faraó. Deus endureceu o coração de Faraó porque o coração de Faraó era endurecido. O termo que ele usa aqui para endurecido é um calo. Calo, sabe o calo? Aquele calo que nasce lá na ponta do seu dedão, que te incomoda, mas que você aperta, não sente nada, você passa a mão, não sente nada, é insensível. Esse é o termo para endurecido. E Deus nunca endureceu o coração de alguém contrito. Nunca. E o ser humano que se afasta de Deus, querido, é o ser humano endurecido, é o ser humano que tem um calo no coração, é o ser humano que não consegue ver, porque o coração endurecido perde a capacidade de ouvir, sentir e perceber o chamado de Deus, o chamado do retorno, o chamado da volta, o chamado da redenção. Coração endurecido. Deus nunca endureceu, Deus nunca endureceu o coração dos contritos, nunca. Em toda a Escritura,
Aqueles que têm o coração contrito diante de Deus jamais tiveram seus corações endurecidos, queridos. Jamais, de maneira nenhuma, de forma alguma, tiveram seus corações endurecidos. Deus, em sua infinita sabedoria, abriu o caminho para que os gentios entrassem por conta da desobediência dos judeus, pois estes não reconheceram que Jesus era o Messias, como disse o apóstolo João 11:12. Mas veio para que os seus não receberam. Mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de serem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. O apóstolo Paulo está dizendo para os judeus: olha, Deus, em sua infinita sabedoria, Ele abriu o caminho para os gentios, para que os gentios entrassem, por conta da desobediência de vocês. Vocês precisam rever isso. Vocês precisam saber que não é a obra de vocês que vai salvar vocês, mas a graça de Jesus. Vocês precisam reconhecer a graça de Jesus. Um dos modos efetivos de fazer com que alguém deseje o Evangelho é fazê-lo enxergar as mudanças reais que Jesus causa na vida de um grupo de pessoas. Paulo desejava, irmãos, que os judeus olhassem o testemunho dos gentios e por ciúme se convertessem. Paulo estava falando desse tema para os judeus, para que os judeus entendessem que ninguém é melhor que ninguém. Ninguém. Nem gentios, nem judeus. E aqui, particularmente, Paulo estava dando um puxão de orelha no seu povo, no povo judeu. Por se tratar de uma carta pastoral. Mas Paulo também faz advertência aos gentios. Faz aos judeus, mas também faz aos gentios. Paulo relembra aos gentios que, assim como parte da promessa, a raiz da árvore consagra todo o resto. Os antepassados israelitas deixaram um legado de fé para eles, e cada remanescente de Israel herdou a fé de seus pais, porque eles eram ensinados, sendo eles a oliveira cultivada da ilustração, que Paulo conta lá. Tanto os judeus como os gentios que creram em Jesus estão ligados pela mesma tradição de fé que tem origem onde? Nos patriarcas. Abraão, Isaac e Jacó. E juntos são uma só oliveira, a igreja de Jesus. Um só povo escolhido de Deus, escolhidos a partir da sua presciência, do seu conhecimento, eleitos pela presciência de Deus, pelo conhecimento prévio de Deus dos fins. Por isso, Paulo lembra aos gentios a origem da mensagem que sustenta a fé deles, que é o povo judeu. Eles foram enxertados na tradição de Israel. O cristianismo nasce dentro do judaísmo, dentro da religião dos judeus, da tradição dos judeus, da vida dos judeus, dentro do contexto dos judeus. Ele é muito mais amplo, ele é muito maior, mas ele nasce. Paulo está lembrando isso para os gentios. Podemos perceber que o critério que Paulo usa, tanto para judeus quanto para os gentios, é o mesmo. É preciso crer em Jesus, pois ele é o cumprimento de todas as promessas do Antigo Testamento. Jesus, quando ele está na cruz, ele exclama no final: está consumado. Ou seja, o cumprimento da promessa. A promessa se cumpriu. Na morte de Jesus morreu o pecado. Morreu a condenação do pecado. Na morte de Jesus, na sua ressurreição, ressurgiu a paz com Deus, ressurgiu a amizade de Deus, ressurgiu o acesso direto ao Senhor, a Deus. Isso vai durar para sempre. Vai durar para sempre. Concluindo, queridos, a partir do fluxo da graça, todo o povo de Israel será salvo, ou seja, todos os que acreditarem na fidelidade de Deus
todos os que se entregarem a Jesus. Ele reconhece que Deus e suas ações estão além da capacidade plena do entendimento humano, sendo o momento em que a razão se coloca de joelhos e reconhece o tamanho do Deus a quem servimos. Duas coisas precisam ser observadas. A graça é para todos, também para os judeus, também para os gentios. Todos só podem ser salvos por causa da graça, pois todos estão em desobediência e precisam ser alcançados pela graça para que se cumpra a justiça. A graça é muito maior que a capacidade do entendimento humano, porque ela coloca a razão de joelhos diante do tamanho de Deus a quem servimos. Pensar e agir. Assim como Paulo, você tem lutado pela unidade da igreja. Você é aquele que une a igreja, você é aquele que comunga, você é aquele que produz crescimento nos irmãos, ou você é aquele que divide a igreja, que vive de fofoca, que gosta de intriga, que acha superior os irmãos e fica falando mal dos irmãos? Quem é você? Você é o cara que, como Paulo, tem lutado para que a igreja seja esteja unida, um só povo, uma só nação eleita em Cristo Jesus? Você entende que Deus só tem um povo, formado por todas as raças, tribos e etnias? Você entende isso? Você entende isso ou você é um preconceituoso? Você acha que tem uma etnia exclusiva que Deus quer? Ou todos os povos podem alcançar a salvação por meio da graça de Jesus? Você entende que existem doutrinas que estão além da nossa capacidade humana e por isso são doutrinas da fé? Fé e razão andam juntos, querido. Porém, há preceitos da fé que a razão não pode compreender. Aqui que ele fala aqui, quando a razão se coloca de joelhos e reconhece o tamanho do Deus a quem servimos. Você entende isso? Você entende que existem doutrinas que vão além da nossa capacidade humana e por isso são doutrinas que só podem ser alcançadas mediante a fé em Cristo Jesus? Você compreende isso? Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, que abençoe a sua semana. Volto a repetir, se você quiser nos dar a alegria da sua presença, ficaremos muito felizes de receber você aqui no nosso tempo. Domingo, 9 da manhã, EBD presencial. Você pode vir aqui assistir nossas classes, a EBD, pode esclarecer suas dúvidas com os professores. Você pode estar para o culto logo após a EBD, na parte da manhã, 10 horas. Pode vir à noite, 20 horas, domingo às 20 horas. Estaremos aqui de braços abertos, prontos a recebê-lo. Muito felizes com a sua presença, tá bom? Quinta-feira também, nós temos nosso culto de oração e estudo bíblico. É transmitido aqui pelo nosso canal no YouTube. Você pode se inscrever, se você não é inscrito. Você pode clicar no sininho para receber nossas notificações de quando começarem as nossas celebrações, de quando começarem os nossos estudos, ok? E você pode aí deixar uma curtidazinha. Isso é importante para o YouTube, né? Se você curtir, significa que você gostou e que nós somos relevantes para você e para a comunidade, para que possa aí estarmos cada vez mais equipados, melhores preparados, trazendo mais conhecimento a respeito da palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Uma boa semana.